Eu sou o professor Décio e vou auxiliá-los nessa aula. Veremos conceitos preliminares, que são básicos e iniciam a nossa conversa sobre física nuclear. Não se preocupe se você ainda não ouviu falar de alguns deles ou não compreendê-los totalmente nessa primeira aula. Iniciaremos a aula falando do núcleo atômico, de sua dimensão, e muitos desses termos serão aprofundados nos próximos vídeos. Estabeleceremos um entendimento sobre núcleons, relembraremos a tabela periódica e elementos químicos, e mostraremos cada elemento que é composto por um ou mais nuclídeos. Então, boa aula para nós, adentrando no núcleo atômico. Tópicos desta aula: núcleo atômico, dimensão do núcleo, núcleons, tabela periódica e nuclídeos. Núcleo atômico. Representaremos o núcleo atômico evitando utilizar círculos ou halteres, pois prótons e nêutrons estão em constante movimento e sua forma real é desconhecida. O que vemos em sites, livros, revistas e o que faremos é uma representação. Aqui está uma representação possível do núcleo. Núcleo atômico. Dimensão. Na física nuclear trataremos de dimensões muito pequenas, da ordem do diâmetro do núcleo, ou 2 vezes o raio do núcleo atômico. No dia a dia percebemos um mundo macroscópico, da dimensão do metro. Temos noção e percebemos 1 metro, 1 quilômetro ou 1 milímetro. Mas quando as dimensões ficam menores, muito menores, nesse pontinho vermelho aqui, nesse tracejadinho vermelho aqui, está escrito em menores. Portanto, muitas vezes não podemos ver essa dimensão. Dizemos que uma pessoa tem a dimensão do metro porque temos entre 1/2 metro e 2 metros e alguns centímetros. A espessura de uma moeda é da ordem de 10⁻³ metros ou da ordem do milímetro. O átomo é da dimensão do angstrom, ou 10⁻10 metros. A dimensão do núcleo é 10⁻15 metros, ou 0,000000000000001 metros. Agora vamos trabalhar um pouco com uma analogia, com a imaginação, fazendo uma comparação. Iremos comparar as dimensões do átomo com seu núcleo. O átomo tem a dimensão do angstrom, que é 10⁻10 metros. O núcleo do átomo tem a dimensão femto, que é 10⁻15 metros. O núcleo é 10⁵ ou 100.000 vezes menor que o átomo. Imagine um estádio de futebol. Um campo dentro de um estádio de futebol. Marcaremos o centro do campo, aqui, para representarmos em suas proximidades o núcleo atômico. O nosso campo tem aproximadamente 100 metros de comprimento ou 100.000 milímetros. E bem perto do meio do campo, 100.000 vezes menor, será representado o núcleo. E ele será representado como se fosse uma moeda. Uma moeda que o juiz jogou ali para marcar o início da partida. Já imaginou um goleiro na sua goleira observando a moeda no centro do campo? Para melhorar a percepção, vamos nos aproximar do centro do campo. Então, o campo tem 100 metros, isso dá 100.000 milímetros.
e aqui está a moeda, com aproximadamente 1 milímetro de espessura. Então, chegando ainda mais perto, veremos que está de pé. E isso mesmo, o núcleo é 100.000 vezes menor que o átomo. E aqui no núcleo acontecem coisas incríveis. Está aqui também a maior parte da massa do átomo. E aqui está armazenada gigantesca energia. Temos então o 10 na menos 15 metros, que é chamado de femtômetro, igual a 1 femtômetro, ou 1 FM, ou 10 na menos 15 metros, em homenagem a Enrico Fermi. É chamado de Fermi, essa medida. Então 10 na menos 15 metros é igual a 1 Fermi. Enrico Fermi, esse cidadão que está aqui, ele foi convidado para trabalhar no Brasil, mas ele não pôde vir. Mas ele indicou o primeiro professor de física para o Brasil, chamado Gleb Vatagen, em 1934. Nesse mesmo ano ele passou aqui pelo Brasil e fez algumas palestras. Mas seguimos aí. Em algum momento estudamos as leis de Newton. São muito úteis na escala macroscópica, mas as leis físicas são um modelo e não se aplicam a todas as situações. São ótimas no mundo macroscópico, mas no mundo nuclear precisamos modificar um pouco, precisamos observar de maneira diferente a física nuclear. No mundo atômico, muitas dessas leis não são aplicáveis, por isso foram estudadas outras formas de análise, ou leis, outras leis, novas formas de se referir e de explicá-lo. Uma pessoa famosa que deu a sua contribuição foi Einstein, e o físico brasileiro César Lattes. Mas continuemos agora a falar de núcleons. Núcleons. Vamos lá, seguindo. Cada componente ou morador do núcleo é um núcleo. Repetindo, cada componente ou morador do núcleo é um núcleo. Cada próton e cada nêutron é um núcleo. Podemos dizer também que a soma dos prótons e dos nêutrons é o número de núcleons. Um núcleo composto por 4 prótons e 3 nêutrons, então, é um núcleo representado por 7 núcleons. Só isso. Tabela periódica. Você já deve ter viu muitas vezes a tabela periódica, porque você já passou pela educação básica, possivelmente, e já utilizou ela em algum momento. Vamos relembrar alguns detalhes da tabela periódica. Aí está a tabela periódica e um modelo da tabela periódica, né, que pode ser lida. Como, por exemplo, o lítio tem número atômico 3 e peso atômico 6,94. O símbolo H de elemento químico hidrogênio com número atômico Z igual a 1 e peso atômico, massa atômica ou ainda número de massa, ou seja, sempre vai aparecer massa ou peso, é 1,008. Aqui então está o número atômico e aqui está a massa atômica. Na tabela periódica, temos 118 elementos químicos. E ao estudarem individualmente esses elementos, foram percebidas algumas características. O número de prótons de um mesmo elemento é constante, mas o número de nêutrons de um mesmo elemento pode variar. O número de elementos hoje conhecido é 118, como já foi dito antes, mas cada elemento tem pelo menos um ou mais nuclídeos. Nuclídeos, então, o que são os nuclídeos? Aqui está uma tabela de nuclídeos. Cada pequeno quadradinho desses aqui é um nuclídeo e cada linha se refere a um elemento químico. Dando um zoom aqui na parte de baixo da tabela para melhor observar, veremos aqui existem 6 hidrogênios diferentes,
vários hélios, vários lítios, vários berílios. Cada um deles é um nuclídeo. O que difere um átomo do outro é o número de prótons. O que difere um elemento químico do outro é o número de prótons. O que difere um nuclídeo do outro é o número de nêutrons. Então temos muitos nuclídeos. E isso aí, temos 118 elementos e 4.282 nuclídeos conhecidos. Essa relação de nuclídeos ela está sendo ampliada a cada dia ou a cada pouco tempo, né? Ela é atualizada e mais nuclídeos são encontrados e descobertos. Nesse vídeo vimos alguns conceitos básicos iniciais com relação à dimensão do núcleo, seus constituintes básicos, o que são núcleons e nuclídeos. Fique à vontade para assistir novamente o vídeo e se tiver alguma dúvida ou sugestão, utilize o chat para entrar em contato. No nosso próximo vídeo mostraremos como instalar o aplicativo dos dados nucleares em seu celular smartphone. Agradecemos à Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemat, o Governo do Estado do Mato Grosso, o Campus Universitário Eugênio Carlos Stiller de Tangará da Serra. Esse trabalho contou com o apoio financeiro da CAPES. Até a próxima aula.